Salve pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, hora que for. Eu sou o Ralph Peter, que sempre apresenta o programa Livros e Revista com imagens geradas pela nossa BCC Television, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas. Que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura esta que também irá concretizar-se, uma cultura que há muito a gente ouve falar, mas a gente conhece muito pouco dela. Bastante, a gente glamoriza, a gente fala, discute, ouve, mas acho que no programa Livros e Revista é a primeira vez que trouxemos uma lídima representante desta área, não só do empreendedorismo, como também do cooperativismo. Estou falando da doutora professora Rosalvi Monteagudo, que é professora, pesquisadora, contista. Ela deve contar todo o dinheiro que ela ganha, então ela ganha um por um. Assistente agropecuária, articulista na internet, provavelmente da área de cooperativismo, mestre em cooperativismo, além de alguns trabalhos voluntários voltados às crianças. E lançou uma obra muito interessante. Pelo título a gente já vê o tom. Economia Solidária, Novas Regras, pela editora Scortese, do nosso amigo João Scortese. Ralph, muito obrigado por ter vindo, ter alocado um pouquinho do seu tempo para nós, me deixa muito orgulhoso. Quantos livros editados mesmo? Eu lhe agradeço pela atenção que teve de me descobrir no fundo do poço. De fato, a editora mandou os livros para eu divulgar na coluna impressa, e eu vi o teu e falei, ó, diferente. Diferente, tanto que Economia Solidária, Novas Regras. Mas me fala uma coisa, antes de entrar, quantos livros editados você trouxe? Alguns aqui? Eu trouxe alguns. Eu tenho 6, de 6 contos livros. eu tenho 6 também. Contos? Contos, é. Que tipo de conto? Não me mandou nenhum. Contos, histórias pequenas, Ah. conto com início, conteúdo e conclusão, meio e fim. Uma história. Senão não seria conto, Não né? seria conto, por isso que eu estou definindo como é o conto. Tá, você está contando como é o teu conto, está perfeito. Todos pela Scortese, não? Não, por outras editoras. Você teve juízo e não fez com o João, tá certo. João, eu estou brincando, o João é um amigão, também um ferrenho batalhador pelo autor nacional, cultura, exatamente. Escuta, ali o Economia Solidária, Novas Regras. Por que novas regras? Existiam muitas antigas? Não, é o seguinte, o cooperativismo é de 1874, é antigo. Eu tenho a impressão de que é coisa de 50 anos no máximo. Não tem mais. Poxa vida. É muito antigo. O Rochdale foi que iniciou, Probo Tecelão, como é conhecido, que iniciou o cooperativismo. Ele organizou de baixo para cima, iniciou uma cooperativa, tanto que ele foi iniciador da cooperativa de consumo, através do movimento do consumo. Já em 1800 e tanto? Ele que foi iniciador do movimento de consumo. E sempre dando apoio, uma estrutura humana do cooperativismo, e eu comecei a estudar o cooperativismo. E me apaixonei pelo cooperativismo, porque ele tem princípios lindíssimos. E precisava ser revisto, porque o cooperativismo é universal. Tem no mundo todo, a economia solidária está sendo discutida no mundo todo. Não é só aqui no Brasil. E eu me apaixonei, porque quando eu fiz o cooperativismo no Unicinos, eu estava em crise e busca de identidade, o cooperativismo. Isso aí foi em 1994. Faz bastante tempo que eu luto por esse livro. E o cooperativismo, desculpe se eu vou falar uma grande bobagem, mas tem alguma coisa a ver também com o socialismo? Acho que tem. Não tem nada a ver. Não tem nada. Ele é uma estrutura fácil e de assimilação, tanto que ele foi usado para a implantação do comunismo e para a implantação do capitalismo. Então tem alguma tem coisa. Algo, não é que tem algo a ver, a estrutura dele, os princípios e as suas regras. É uma reverberação do que eu faço com o outro e
e vai por aí. Mas é por aí mesmo. Não, continua, interessante, continua aí. Então, cooperativismo, eu me apaixonei mesmo. Eu tinha um boletim do Estado de São Paulo, de cooperativismo, e eu comecei a escrever artigos, e me apaixonei mesmo. Eu sou uma eterna apaixonada. Não, mas o cooperativismo é braço direito do Estado. Então, o Estado qualquer que seja ideologia. É o braço direito, porque ele gera trabalho. Gerando trabalho, gera renda, gera imposto. É isso mesmo. Então, tanto que antigamente o cooperativismo tinha muito intervencionismo estatal. Em 1994, quando mudou para a economia solidária, não. Quando mudou o cooperativismo, que eu criei as novas regras, é que eu vi que aquelas regras estavam superadas. Não podia continuar aquelas regras. Nós tínhamos uma quarta revolução industrial. E eu falava isso, o pessoal me chamava até de louca. Está interferindo. Isso, Não, todo mundo que traz uma nova teoria é fora da curva, então... É isso mesmo. Está andando com o passo errado ainda. Não é nosso, é do outro. É isso mesmo. Então, e aí você conseguiu impor a tua ideia? Olha, aí eu me aposentei. Eles queriam a ideia, mas a equipe não queria, então me aposentei. Eu tive alguns problemas pelo projeto. Eu imagino. Tive muito problema. E agora estou aqui. Mas quando você fala que se aposentou, se afastou e tal, é a área governamental que você trabalhava? É da área governamental. Que eu vi aqui você tem... Assistente agropecuário, é do Estado, da Secretaria da Agricultura. Estado de São Paulo? Estado de São Paulo, que eu trabalhava. Faz tempo isso? Faz uns 20 anos que eu me aposentei. Tanto que esse livro eu publiquei em 2002. E como não tinha uma aceitação, a ideia, eu desisti. Rasguei currículo vitae, rasguei tudo, que eu não ia retomar. E vi atualmente a importância do meu livro poderia dar. Poderia dar uma colaboração muito grande. Eu achei ótimo. Porque o cooperativismo antes controlava a inflação. E como o controle da inflação passou para a moeda, o cooperativismo se viu estruturado, que esse era o meio deles gerar retorno econômico. Então, eles entraram em crise mesmo, não sabiam o que fazer. Então, na minha revisão, eu busquei e achei interessante pôr o dumping comercial como forma de gerar retorno. E criei uma nova empresa, uma empresa virtual. Porque a Econsolidária, ela busca um software, através dessas regras que eu pus, um software. Tanto que as regras são simples. O meu objetivo era chegar ao povo, porque o cooperativismo é para o povo. Não é para ter controle governamental. Tanto que em 1988, na Constituição, ele deu autonomia na organização cooperativa. Eu acho que gera vamos chamar de liberdade comercial. Mais ou menos. Porque nem tanto. Nem tanto? Não, nem tanto. Hoje você não tem liberdade em nada. Nada. Você dá um passo aqui, você está interferindo no outro e tal. Tudo bem. Ok, isso eu entendo. Mas quando eu falo liberdade, porque algumas vezes eu ouvi, particularmente na região norte e nordeste, que o pessoal se cotiza, gerando um cooperativismo com o lance da... Por exemplo, eu produzo, não sei se é nisso. Eu crio galinhas, o outro cria porco. No final do dia a gente leva tudo para um lugar só, vende e divide. Não é esse não é essa a finalidade do cooperativismo? Então, gera uma liberdade, pelo menos liberdade de uma grande empresa, de se organizar. Porque a empresa é deles, porque eles são donos. Eu achei essa liberdade da dignidade. Dá dignidade à pessoa. Dignidade à pessoa. E os princípios cooperativismo são muito humanos. E por que você acha que apesar de ele ser tão antigo, por que demorou ainda a não estar devidamente incorporado nos meios sociais? Porque você
Me desculpe que te interromper de novo. Você acabou de dizer que, entre aspas, apanhou um bocado. Por quê que os caras não aceitavam? Era tão nova assim a ideia? Que era? A ideia era Porque nova, 1800 e tanto, como você falou. Você Os princípios, não é? Você só deve ter dado algumas pitadinhas extras, lógico, tá certo? é lógico. Não tem por que não dar certo. Pelo que eu li no teu livro, ele é claro, limpo e muito bem direcionado e muito bem intencionado. Isso é uma boa intenção. Eu achei ótimo. É. Agora, por que não pega? Qual é o interesse que está solapando essa tua intenção? A minha intenção, e por que não pegou? Porque eu me aposentei, não tinha uma instituição mas você se aposentou que me dê apoio. justamente, mas por que não deu? É isso que eu estou perguntando. Por que Porque as você nunca se pessoas querem perguntou as isso? ideias e não querem a Rosa Alvim como dona da ideia. Esse é o problema. Tá. A ideia está no computador, é fácil, as pessoas querem as ideias. E em vez de me deixar me aproveitar mais. Quer dizer, um lance de dor de cotovelo mesmo? Não sei se é isso. Não sei se é Você acaba de me dizer que os caras não queriam dar o crédito. Você está querendo ser modesto, mas os caras não querem dar o crédito. Eles gostariam muito de se apropriar da ideia. E achei interessante você colocá-la num livro, porque assim você perpetua essa ideia. Foi esse o meu objetivo. Porque o livro... Eu gostaria de nem entrar nesses detalhes. Não, mas entra, escuta. A internet tem isso de bom, nós não temos pruridos. Não, o máximo era quando tinha algum sindicalista lá na porta esperando a gente. Tá? Mas isso é bobagem, eu já passei por isso e você também. É isso mesmo. Não, vai falando aí que é isso, a ideia é essa. Colocar, porque nós estamos também, esse é um outro efeito da internet, nós estamos sendo vistos, desculpe aqui a minha falta de modéstia, pelo mundo todo. Se não estamos sendo vistos, poderemos ser vistos a qualquer momento. Sabe que esse livro meu, eu publiquei na Amazon, em Kindle. Tem vídeos no Japão. Eu recebo direitos autorais do Japão. Você está corroborando o que eu acabei de dizer. Então, você tem que falar, porque eu acho que quem não assimilou a tua ideia ou assimilou demais e não quis que ela proliferasse, isso mesmo. é um bandido. Então, como tal, deve ser tratado. A tua ideia deve ser discutida, mas impedida jamais. Eu acho que, como toda boa ideia... democracia, né? Lógico, tem que mas ser nem discutida. sempre as pessoas são democráticas. Porque Justamente isso. o cooperativismo, ele gera trabalho. Por isso que o governo tem interesse. Esse é o braço direito. Porque ele é uma forma de gerar trabalho, de baixo para cima. Porque o problema do cooperativismo é que assimilou a empresa tradicional, de cima para baixo. Desvirtuou, você quer dizer? Desvirtuou. Então, os princípios não são usados, as regras não são usadas, porque teve uma interferência estatal muito grande. Fiscalização, intervencionismo, muitos problemas passou o cooperativismo. Tanto que só em 88 que eles conseguiram, na Constituição, a autonomia na organização cooperativa. O que significa autonomia na organização? Autonomia é governar por si próprio. Sem interferência? Sem interferência estatal. É autogestão? Não. Quase isso? Não é autogestão, porque ele teve autonomia do Estado. Essa autonomia que ele conseguia é do Estado. E, lógico, com a independência, conseguia a sua autogestão. Mas quando você fala autonomia, quer dizer, não há incidência de impostos, é isso? Porque é o seguinte, no nosso sistema, estamos falando do Brasil, naturalmente, no nosso sistema, pelo menos teoricamente, o Estado não interfere na economia. Lógico, certo. Certo? Ou seja, eu tenho a minha empresa, eu vou lá no cartório, prestação de serviço, pego um CNPJ e tal, parará, e começo a trabalhar na minha expertise o que eu acho que tem. Ele só interfere se eu fraudar ou lesar alguém. É isso mesmo, há mais liberdade. A empresa tem mais liberdade. A princípio, sim. Então, no que eu tinha a impressão de que o cooperativismo diferiria da empresa normal em função do seu, com aspas, conluio, o ajuntamento de pessoas afins, com atividades afins ou não, é isso mesmo. com o intuito comum. Com o intuito ou seja, comum. gerar emprego para si,
renda para outros e, quem sabe, acontecer, vai crescendo e tal. Todos são donos. Por isso que eu falei autogestão. A autogestão. Até hoje eles lutam pela autogestão. Não E a conseguiram. autogestão está difícil, porque eles têm uma estrutura de empresa de cima para baixo. E contratam gerentes, contratam funcionários, e tem problema de falta de conhecimento. Isso ocorre. Então, poucos conseguiram a autogestão. Tanto que eu estou lançando um livro de autogestão e autonomia financeira, porque eu mexo no capital. Eu acho que não há social organizado sem capital. Precisa do capital. Mas esse não é um outro... Aí é um problema que ninguém gosta muito. Mas essa não é uma outra diferença da cooperativa, que não precisa de capital? Não precisa de capital. Não precisa. Ele precisa. Mas ele precisa mais da indústria do que do capital. Da indústria que eu digo, a mão de obra. Não, ele é dono e usuário do capital. Ele investe na sua cota à parte, ou na produção. Mas isso na sociedade de capital e indústria, quando você pega o dinheiro. Aí eu sei que a Maria da Procultura é boa, ela tem uma excelente assessoria de imprensa. E eu quero ser um bom assessor de imprensa, mas não tenho essa cancha toda. Aí eu chego para Maria Clara, vamos ser sócios. Você trabalha e eu entro com a grana que eu sei que você está meio down. Não é assim. Todos colaboram financeiramente. Todos são donos. Então o capital é próprio. O capital é próprio. Eles não dependem de um capital externo. Não. Depende porque para constituir a empresa, a indústria, eles precisam de capital e não tem. Mas aí eles se juntam e se cotizam nisso também. Mas não dá tanto assim. Será que não? Aí acaba criando dependência. Esse é um dos fatores de dependência. Precisa ter autonomia financeira. Se não tiver autonomia financeira, eu usei a quarta revolução industrial e tecnológica pelo computador compartilhar os recursos. Compartilhando os recursos vai gerar retorno financeiro. Sabe o que está me dando a impressão do que você está falando? Você já viu a cena do cachorro querendo pegar o rabo e não tem o rabo? Ele fica virando. É a mesma coisa. Quer dizer, o cooperativismo é uma boa, na teoria é legal, mas ele precisa do capital. E ele, ao mesmo tempo, não quer o capital, porque não pode, ele quer ter autogestão. Então, ele fica girando. Será que não está precisando arrumar uma fórmula meio aqui, assim, meio que conciliatória desses dois cânones? Olha, eu tenho a indústria, eu tenho os homens, eu tenho aqui as artesãs, eu tenho o cara que sabe lidar com a soja e tal. Preciso de um pouquinho de grana. Aí vai e pede emprestado. Pega emprestado. Pede emprestado. E depois devolve, não? Ou o cara fica sócio ad eternum? O problema é esse, porque ele pede o dinheiro e, às vezes, pela autogestão, que é administrar por si próprio, eles pegam um pouco e o dinheiro não dá. Porque, normalmente, o que acaba com a empresa, particularmente uma empresa nova, é uma boa ideia e dinheiro do banco. Aí acabou o negócio. Infelizmente. O cara se enrola. Aí cria dependência. Aí cria uma dependência no capital muito forte, que é o problema das cooperativas que não estão, a meu ver, eu gostaria que o cooperativismo entendesse, a meu ver, falta autonomia financeira. Autonomia financeira e uma autogestão. E pode-se obter isso através da moderna tecnologia. E essa é a minha sugestão. Eu gostaria de ser entendida, porque eu estudei muito. Em 1994, eu fui na cooperativa de consumo do Banco do Brasil. Aí eu dei uma palestra sobre a revisão dos princípios de cooperativismo. Mas também era foram muito legais comigo. Me chamaram. E aí, refluiu em algum resultado bom? Não deu porque a ideia é nova. Agora que ela está atual. Você falou há pouco que algumas deram certo. Me diz uma ou duas só. O que é alguma? De cooperativas que deram certo. Tem várias. Deixa eu pensar aqui. Aqui em São Paulo, Brasil, no mundo? Brasil. Agora me deu branco. E o cooperativismo aqui, relativamente a outros países? Por exemplo, eu não sei se tem cooperativismo na Alemanha, não sei se tem no mundo todo. No mundo todo? No mundo todo tem cooperativismo. Porque tem a Aliança Cooperativa Internacional. E ela tem a Organização das Cooperativas Brasileiras e organizações das cooperativas do Estado de São Paulo, e cada estado tem a sua organização. É uma hierarquia, é um sistema. É um sistema, o cooperativismo, muito forte. Muito forte. E então eu mexi nisso.
Me fala uma Acho coisa, isso. se houver, estou aqui criando hipóteses para aplicar a tua sistemática. Eu acho que Se houver um agrupamento de pessoas isso seria que têm uma interessante. determinada expertise, mas que estão capengando porque ou não tem É, modos gerenciais É. ou não tem um jeitão comercial, porque não adianta você produzir, você não sabe vender. Então você tem que ter o cara que produz, lógico. o sujeito que eventualmente vai financiar uma parte, o cara que faz a logística, por menor que seja, tem que ter uma logística e vai por aí. Se houver algumas pessoas que estejam dentro desse quadro caótico que eu acabei de te está dizer acontecendo. e precisar dos teus préstimos, Eu vou te ser haveria sincera. possibilidade de vocês lá, ó, na boa, gratuitamente, eu vim aqui só para montar uma cooperativa para vocês. É tão fácil assim como eu estou falando? Não é fácil. Parece que não, né? Não é fácil, porque você trabalha com um grupo de pessoas heterogêneas. Felizmente. E eu já não estou mais criança. Eu já tentei, eu criei... Nem percebi, hein? Essa foi piada. Então, eu queria só escrever. Entendeu? Mas eu ajudaria. É isso. Eu ajudaria. Porque qual era o Não risco? me envolveria assim de ser um gerente, uma coisa atuante. Eu ajudaria. Hoje, por exemplo, você é uma militante, eu vou chamar de militante no bom sentido, claro. Você é uma militante, se aprofunda teoricamente, tentou fazê-lo praticamente, pelo visto não conseguiu. E numa área que é abundante, que é a agricultura. Onde a gente pensa que tem sempre uma família laborando em algum lugar, que poderia ter 4, 5 famílias, que daria, lógico. vai por aí. Essa é uma reverberação, tipo se jogar uma água num lago pacífico e aquilo vai espraiando. Eu acho estranho não ter tido apoio, porque o livro é de geração de trabalho. E dá milhões, 13 milhões, não é? De desempregados. Não, mas o que eu te hoje. falei é que aqui nós estamos com abundância de emprego, imagina. É. Não, está sobrando. Por isso que não deu certo. A ideia nova É de por isso que não de deu certo. implantar Imagina, uma então, se nós juntarmos as pessoas, porque não corre o risco de nós estarmos falando para alguém que esteja pensando nisso. Por isso que eu imaginei que, uma sacanagem minha, ó, chama a Rosalvin que ela resolve. Ela resolve tudo. Não é isso? É isso aí. Porque, olha, eu fico com pena dessa tua ideia não dar certo, porque se vocês... Ela dá certo. Não, ela Porque desempregada. ela mexe em geração de trabalho, Lógico. no capital, porque o problema do terceiro setor, do cooperativismo, é o conhecimento, a falta do conhecimento e a falta de capital. Então eu mexo nesses dois, nos princípios cooperativos. Isso tudo é meio óbvio, você me perdoe, é meio óbvio. Claro, porque uma vez conversando com um amigo, ele tinha uma agência de relações públicas, um professor na FAAP. E ele falou, olha, eu tive uma agência fantástica, nossa, linda, profissionais excelentes e tal. Por que não deu certo? É porque faltou cliente e capital, gente. Então você não tem uma empresa, você tem uma ideia. Agora, partindo desse princípio aqui que nós estamos falando, para encerrar aqui, infelizmente, nós estamos encerrando. Está tão agradável. Eu também acho. E com certeza eles também. Estão aprendendo muito, diga-se de passagem. Qual hoje, e de maneira isenta, que eu sei que você é, como você falou, não sou mais criança, então você já não precisa mais ter ligação com esse ou aquele. É, isso mesmo. Esse é o meu problema da ideia não ter sido... Qual hoje, no teu modo de ver, assim, que pelo visto você tem amplitudes, qual hoje seria o viés comercial ou industrial ou comercial, que seja, em termos de fazer e vender, de gerar renda, que você poderia tranquilamente e rapidamente aplicar tudo isso que está no teu livro? Essas ideias... Qual o setor? Eu acho que ele inclui em todo o setor. É interessante a geração de trabalho.
Ele atinge porque o computador, eu usei o computador de forma humana, porque o computador é mal usado, com jogos, fake news, e não, o computador eu usei de forma humana, para benefício social. E eu criei uma empresa em que cada um controla pelo seu computador. Cada um é proprietário e dono do capital. E administra a sua autonomia financeira pelo computador. Eu fiz uma regra, que espero que você seja entendida, em que a ação de concentração, através de uma simbiose, eu vou falar coisa que é mais quem lê o livro que vai entender, uma simbiose socioeconômica que forma uma ação de concentração e que facilita a autogestão, porque organiza prioridades de ação da autonomia. Então, e a autonomia financeira. Sim, cada um colabora, a simbiose, cada um colabora com o seu capital. Perfeito. E de uma maneira... Mas o capital e a sua expertise, como é que fica? A sua atividade? Capital é uma coisa, sim, e a atividade? A atividade faz. Certo. Aí faz uma empresa. Mas essa empresa é de baixo para cima, não de cima para baixo. Esse é o erro do cooperativismo. Eles estão adotando uma empresa de cima para baixo e não estão adotando seus princípios. Quando você fala de cima para baixo, significa estão do ditando ordens. ser para o ter. Estão ditando ordens. Não. Estão ditando ordens, mas é de cima para baixo a empresa. Tem o gerente, tem a organização, um controle do know-how muito grande. Então, é de cima, o gerente, o dono da empresa está em cima e ele administra todo. Sim, mas quando você tem um dono, você já não tem mais uma cooperativa. Você pode ter, você pode ter, quando muito, uma diretoria. Um presidente para ter a cara da empresa. Aí você tem uma diretoria para determinar recursos, por exemplo. É isso mesmo. Mas você não tem um dono. Não tem um dono. Ele não é o dono. E esse presidente, ele é tirável a qualquer instante por desmandos ou então por um tempo de, como é que se fala, de legislação, pelo tempo que ele foi eleito. Esqueci o termo agora, mas o cara foi eleito para 2 anos. É isso mesmo. Esse é um termo. Depois, daqui 2 anos tem outro, ou ele se reelege e vai por aí. Mas ele não é o dono. Não é o dono. Ele é o responsável para levar aquilo para frente. Isso. Ele é o timoneiro. Ele é o timoneiro. Ele tem que levar o barco. Precisa ter autogestão. Perfeito. E está difícil de chegar a essa autogestão. Poucos têm autogestão. Será que o excesso de abundância, agora falando sério mesmo, excesso de abundância de capital que impede essa... Porque a impressão que eu tenho o cooperativismo é igual o sabor da comida quando você está com fome ou sem fome. Você está com fome, qualquer comida que você come está ótimo, o tempero está bom e tal, não sei o quê. Você acabou de comer uma mortandela, fazão já não te satisfaz. É isso mesmo. Será que não está por aí? O excesso de capital, a facilidade do capital. O excesso de capital, não sei se ele prejudica. Por isso que eu estou falando, por isso é que não... Mas não por tem isso que excesso de capital. O governo depende de capital, o terceiro setor todo depende do capital, através o cooperativismo. Eles vão buscar esse capital, então, né? tem que buscar o capital. Por isso que eu busquei a autonomia financeira. Através da base e fiz uma ação de concentração, uma ação conjunta e ação de dispersão. Através da internet. A internet tem meios de gerar lucro, usando a internet de forma humana. Você vê que quem vende pela internet é mais barato do que porque não tem os impostos incidentes. Porque não tem os impostos, é mais livre. Então, e também é mais fraudável, né? Isso é o problema, infelizmente. Bom, menina... mas eu queria dizer uma coisa. A economia solidária, ela tentou criar regras novas aos princípios. Ela é uma economia humana. Ela é uma economia. Ela não é... dessa forma, eu saí um pouco do cooperativismo. A revisão do cooperativismo me criou essa economia solidária, que eu chamo de economia solidária. O cooperativismo estuda a economia solidária também. Sim.
Então, é uma economia humana. E que tem tudo para florescer, né? Tem tudo para florescer. Deveria florescer, né? Eu tenho a impressão que vou para o Japão. Estou morando de inveja. Você... Eu também. Tomara que você vá mesmo. Bom, é bem provável que lá você seja muito melhor ouvido do que aqui. Né? É assim, onde eu tenho retorno de direitos autorais. Olha que interessante. Gozado, não é? É bem Garanto que o João não te dá um tostão de direito autoral. Não, até hoje não. Hoje eu cobrei, porque o YouTube está fazendo propaganda do livro. Vamos malhar o João aqui. O YouTube está fazendo propaganda do meu livro. Certo. E eles citam várias livrarias para comprar. Entendeu? E quem é a distribuidora? Liguei hoje. Quem é a distribuidora dos livros? Está tendo algum retorno? Então foram verificar direitinho o que está acontecendo. É claro, o João sabe que é brincadeira. Não, é lógico. Bom, menina, infelizmente nós estamos terminando. Quero te agradecer mesmo o empenho de ter vindo aqui. E olha, portas abertas para todos os as tuas ideias, principalmente, que são sempre muito boas, lúcidas e produtivas. Que você continue assim. Aqui ou no Japão? Eu acho que é no Japão, porque visto. Então, tá. Aqui está difícil. Tá, né? Tá, aqui é difícil. Eu espero que você consiga refluir tudo que você pensa. Obrigada por toda a sua atenção, o seu programa, a oportunidade que você me deu de expor as minhas ideias. Nós é que lucramos com você. Obrigada. Falando de cooperativa, nós estamos cooperativando para o lucro intelectual de todo mundo. E gerar trabalho, né? Ela gera trabalho. No caso aqui, nós estamos gerando conhecimento, já é um bom negócio. Não é? Agora sim. Valeu, Rosa. Nós conversamos com a Rosalvim Monteagudo. Ela tem mais 2 nomes no meio, mas o nome comercial é Rosalvim. É Rosalvim, Maria Teófilo Monteagudo. Não precisava falar isso. Já virou um palavrão. Palavrão. Como é? Rosalvim? Maria Teófilo Monteagudo. Nossa Senhora. Isso é nome de condessa, já é baronesa. Gente, eu quero agradecer novamente ao pessoal da técnica, o Verão, Luciana, o Márcio, toda essa trempa que nos guia até vocês. E também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos abre todas as portas, janelas, e nos escancara, naturalmente, o mundo lusófono. E nos dá uma audiência muito boa e muito qualificada. Que bom. Se não no Japão, em Portugal serás vistas. Que legal. Lá tem um bom interesse Já me falaram, vai para Portugal. Vai lá. E garanto que você não volta mais. Isso Bom, mesmo. eu quero antes deixar mais ou menos dentro desse esquema que nós estamos vendo aqui, que é uma frase do Cícero, que é um advogado, político, escritor, orador e filósofo da República Romana, para encerrar o nosso papo. A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a origem de todas as outras, ou seja, do entendimento, do foco. E vai para ser um cara tão antigo nos ensinando hoje coisas que nós deveríamos abrir. Né? Menina, mais uma vez, obrigada. Deus lhe pague. Muito obrigado. Felicidade. Pessoal, obrigado pela amizade, paciência, audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.